Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos ler hoje em Mateus, capítulo 7, 8 e 9. Mas nós vamos orar primeiro, tá? Senhor Deus, estou aqui, Senhor, na tua presença, para te dizer, meu Pai, que hoje eu não quero te pedir nada, Senhor. Só quero te agradecer, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida do meu filho, do meu marido, dos meus familiares, dos meus amigos, dos irmãos em Cristo, dos pastores. Obrigado, Senhor, por a vida de cada um, Senhor. Obrigado, Pai, pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também por o Senhor estar conosco, o Senhor estar nos ensinando a palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Só quero te agradecer. Só quero te falar, Senhor. Obrigado. Obrigado por o Senhor ter me salvado. Te dou graças por tudo, Senhor. Tudo, tudo, Senhor. Te dou graça pela saúde, pelo nosso lar, pela nossa visão, pelo nosso ser, por podermos andar, por podermos falar, por podermos aprender contigo, Senhor. E obrigado por o Senhor ser tanta paciência e nos ensinar, Senhor, sabendo que nós somos difíceis de aprender. Eu, pelo menos, sou bem cabeça dura, Senhor, mas o Senhor não me jogou de lado. O Senhor está aqui comigo, está me ensinando. E eu aprendi bem pouquinho já, bem pouquinho, Senhor. Mas o Senhor não desiste de mim. Obrigado por isso, Senhor. E toda a honra e toda a glória seja dada sempre a Ti, Pai. Te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, vamos à leitura da palavra. Nosso Deus. E nós vamos ler agora o 7, 8 e 9 de Mateus. No capítulo 7, aqui vem o costume de julgar os outros. Nós temos esse costume, né? Infelizmente, precisamos da ajuda do Senhor, da misericórdia dele para nos perdoar e nos ajudar a melhorar. E falar que a gente não julga é fácil, mas eu vou falar aqui, você vai ouvir. Mas o Senhor está vendo e está ouvindo que eu estou mentindo. Não vai adiantar de nada. Então, o Senhor sabe que eu faço. Eu julgo sim, mas que eu quero melhorar. O Senhor sabe que eu peco sim, mas eu quero melhorar. Eu não quero mais fazer o que é errado. Eu quero fazer a vontade do meu Senhor, do meu Pai, que morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. Então é isso. Eu sou muito pecadora, né? Então, vamos lá, gente, ó. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Que Deus nos perdoe, porque, olha, nós somos muito falhos. Meu Senhor, perdão por tudo. Ai, Jesus, só o Senhor na nossa vida. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho.
Isso mesmo, o senhor está certo. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Nós sabemos julgar os outros, mas não sabemos olhar para o nosso, né? Então, nós temos que pedir muito ao Senhor, misericórdia dele, para que possamos melhorar e não julgar ninguém. E começar a julgar nós mesmos, os nossos pecados, nossos erros, para melhorar, né? Porque é difícil, viu? Nós somos muito pecadores, Senhor. Tenha misericórdia. Então o Senhor fala aqui, ó. Você está com uma trave no seu próprio olho. Então, quando você tenta tirar o dos outros, você esquece de tirar o seu, né? Ó, me deixe, aí você fala ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Meu Deus do céu. A gente julga os outros, nós somos muito errados. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Aqui, gente, não é literal. Não está falando para você catar um pedaço de carne e dar para um cachorro. O Senhor está falando isso. O Senhor está falando que nós não devemos falar das coisas do Senhor, das pérolas, porque pérolas é tudo as palavras do Senhor. Jogar a qualquer um. Jogar a uma pessoa que não quer ouvir. Ou que já falamos outras vezes e a pessoa não quer ouvir, fala que não crê e não quer ouvir. Não vai adiantar. É a mesma coisa de você estar jogando pérolas aos porcos. Eles vão pisar por cima e não vão absorver nada. Muito, ainda por cima, que nem ele falou aqui, se você joga para os cachorros, eles vão te atacar. Porque quando você começa a falar do Senhor e eles não querem ouvir, acaba atacando a gente, né? Às vezes magoando e até coisa pior, né? Aí vem a bondade de Deus. Peçam e vocês receberão. Gente, prestem atenção, porque tudo que está escrito aqui é o Senhor Jesus falando, tá? Foi Ele que disse. Preste bem atenção. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Então, nós temos que pedir misericórdia ao Senhor, perdão por nossos pecados, e pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê entendimento e sabedoria para entender a palavra dele. Porque se não for pelo Espírito Santo, a gente não entende de jeito nenhum. Por isso que se você pegar a Bíblia e der para uma pessoa que nunca leu, ele vai ler e vai falar, não estou entendendo o que está escrito aqui, não estou entendendo o que é isso, porque já aconteceu comigo. Então ele está pedindo para bater, né? Bate na porta. Pede a ele, Senhor, me ajuda, me ajuda. Me ajuda a entender, me ajuda, fala comigo, Senhor. Ele fala com a gente através da palavra, né? Então, ó, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos sendo maus, e ele falou certo,
que somos mesmo, né? Só o Senhor para nos salvar. Então ele fala, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então, façam aos outros o que querem que eles façam para você. Nós vamos fazer para as pessoas aquilo que nós queremos que eles façam conosco. Se nós dermos uma pedrada num, é porque nós estamos querendo receber outra. Então nós temos que fazer aquilo que nós queremos. Aquilo que o Senhor nos ensina. Tem que pensar, tudo que você for fazer, pensa, o Senhor Jesus faria isso? Não, então também não vou fazer não. É melhor ir por esse lado, porque é complicado, viu? Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Aqui vem os dois caminhos. Jesus falando de novo. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil. Levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Gente, que Deus tenha misericórdia de nós, porque olha, realmente, você está no caminho do Senhor, é complicado, é bem difícil, porque é muito fácil fazer o mal, muito fácil cair no mundo, ir para as baladas e fazer tudo que não presta, roubar, matar, se prostituir, é muito fácil. E o caminho do Senhor não tem nada disso, então muita gente se perde por isso. Aí os falsos profetas. O Senhor Jesus adverte sobre os falsos profetas, né? E nós temos que observar. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins. E a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas, é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Olha o que o falso profeta faz. Observe a vida dele, como que ele anda. É isso que nós temos que fazer. Não falar, não ficar falando e fofocando ou falando mal, não. Vamos observar. Aí você vai saber se ele é um profeta de Deus ou se não é. Aqui vem quem entra no reino do céu. Gente, Jesus falando aqui é maravilhoso, né? Ele está falando. Como é gostoso ler o que ele escreve, porque desce que nem uma seda, assim, sabe?
Uma coisa linda, maravilhosa. Como é bom ouvir nosso Senhor. Bom demais. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai. Não adianta a gente falar, achando que vai agradar o Senhor, porque o Senhor sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Então, não adianta. A árvore que dá fruto ruim é cortada e jogada no fogo. Então, nós, se fizermos a mesma coisa da árvore ruim, Deus livre, misericórdia, Senhor. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fazemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Misericórdia. Misericórdia. Tem que prestar muita atenção, gente. Muita atenção. Porque tem bastante, né? Tem bastante falso profeta. A gente observa, a gente vê o que estão fazendo. Mas que o Senhor tem misericórdia. Aqui agora sobre o Senhor Jesus está falando sobre os dois alicerces. Como o Senhor usa essas figuras para nos ensinar, né? Agora a gente vai para o versículo 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então é assim, as pessoas que ouvem não atentam para isso, não obedecem, entra no, como dizia meu pai, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. É terrível, né? Aí vem a autoridade de Jesus, do nosso Senhor. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Eu acabei de falar, né? Que o jeito que ele ensina é maravilhoso. Então, quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Que maravilhoso os ensinamentos do nosso Deus, viu? Agora vamos ao capítulo 8. Jesus, ele cura leproso. Ele cura um leproso aqui, vamos ver. 8. Jesus desceu do monte e... Deixa eu só marcar aqui. Jesus desceu do monte e muitas
multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você depois, a fim de provar para todos que você está curado. Vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Porque toda pessoa que tinha uma doença dessa, que a lepra, que era contagiosa, ele era separado, né? Ele ficava separado até se curar. O sacerdote olhava, examinava, se ele tivesse curado, ok. Se não, ele botava para um lockdown de novo, né? Assim como nós passamos aqui, esse lockdown aí fechado dentro de casa, lembra? Só que o deles era bem pior, né? Eles ficavam lá, escondidos numa rocha, num negócio. É terrível. Misericórdia. Agora vem a cura do empregado de um oficial romano. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Eu digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Olha só. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Gente, que lição, né? O romano acreditou, a fé dele era mais viva que a fé do próprio povo de Deus, do próprio povo escolhido. Aqui Jesus cura muita gente. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios, e ele
apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Agora vem as pessoas, né, algumas que queriam seguir o Senhor Jesus. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Vou repetir, tá? Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Se é para seguir o Senhor, você não pode ficar, eu vou seguir o Senhor, mas se o meu marido não aceitar o Senhor, se o meu filho não aceitar, como que eu vou aceitar? Eu vou sozinho. Se o teu coração aceitou o Senhor, é sozinho mesmo que você vai. Não espere por mais ninguém. Salvação ela é individual, né? Aqui Jesus ele vai acalmar uma tempestade. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor! Nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e as ondas e nas ondas? Então, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Aqui Jesus cura dois homens dominados por demônios. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram
e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Que triste, né? Tinha que pedir para ele ficar, não pedir para ir embora. Agora vamos para o 9, tá, gente? Jesus, ele cura um paralítico. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí, alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. O Senhor Jesus, ele é o próprio Deus, né? É chamado Filho do Homem porque Deus ninguém consegue ver, não conseguiu ver. E o Filho do Homem, o Senhor Jesus, ele nasceu. Ele veio, Deus, próprio Deus veio e ele todos viram, né? Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Era um ser humano sem nenhum pecado, nosso Deus, né? Aqui é Jesus e Mateus. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho nas Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me façam sacrifício de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Olha, que lição, né? Aí vem Jesus e o jejum. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Mostra bem, né, que o Senhor Jesus, ele é o noivo, né? Nós, a igreja, somos a noiva. A igreja não é o prédio de pedra, de cimento. A igreja é nós, seres humanos, que aceitamos o Senhor Jesus.
Então vamos repetir aqui, tá? Que vale a pena, né? Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Aqui o Senhor falou que ia chegar uma hora que ele ia morrer. Mas ele ia ser tirado por mãos humanas, né? Iam matar ele. Mas que ele ia ressuscitar. Então, é o que ele fala. Então, será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Jesus cura uma mulher e uma menina. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela, para que viva de novo. Quando fala religioso, é religioso mesmo. É aquelas pessoas que acham que de tanto repetir as mesmas orações vão ser salvas. Procura fazer todo aquele simbolismo, né? Aí então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Gente, tem muitas palavras aqui do Senhor que estão escondidas na Bíblia, a gente não entende, né? 12 anos. Por que 12 anos? Que o Senhor nos revele, né? Que o Senhor nos mostre. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava. Pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. E aí Jesus vai curar 2 cegos. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou na casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou. Eu vou repetir, tá, gente?
me distraí com alguma coisa aqui. Jesus saiu daquele lugar e no caminho, 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. A cura de um mudo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: Nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Misericórdia. Jesus tem pena do povo. Jesus andava visitando. Gente, aqui todas essas curas que o Senhor fez, cura de cegos, cura de aleijados, cura de mudo, todas essas pessoas foram curadas de verdade, literalmente, e também foi aberta os olhos dessas pessoas também para o Senhor, para mostrar o perdão que o Senhor vinha trazer, e as pessoas se converteram. Tanto a cura de cegos de verdade, quanto a cura de cegos espirituais. Como tinha e tem, né? Muitos cegos espirituais. Tem mudo espirituais. Não abre a boca para falar do Senhor de jeito nenhum. Isso aí é uma pessoa muda. Não fala, tem vergonha. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. É assim, ó. Estavam doentes. Estavam doentes, os corpos deles estavam doentes, estavam sofrendo dores. Ok. Literalmente. Mas também espiritualmente. Estavam como ovelhas que não tinham um pastor. Porque se as ovelhas não tiverem um pastor para guiá-las, elas não sabem para onde vão. Elas não enxergam direito. Elas são muito frágeis. E as pessoas, se não tiver um pastor para guiar, para ensinar, aí as pessoas ficam espiritualmente doentes. Não sabem para onde vai. Ou se tiver alguém que ensina errado, é igual as ovelhas, se levar elas para o caminho errado, elas vão. E aí vai se perder. Então é isso. Você tem que lembrar que é espiritual e literal ao mesmo tempo. Jesus andava... onde foi que eu parei? Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelha sem pastor. Então disse aos discípulos:
disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Olha só, tem muita gente, e o Senhor Jesus estava dizendo que tinha muita gente perdidos, sem o pastor, né? E sem um pastor para ensiná-los. Ó, a colheita é grande mesmo, né? Tinha que ter, muita gente estava sem conhecer a palavra, mas os trabalhadores são poucos. Pouca gente para falar do Senhor. Ó, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Então é isso, nós temos que falar do nome do Senhor, o que ele veio fazer a tempo e a fora de tempo. Onde você tem uma chance de falar do Senhor, você vai falar dele, explica o que ele veio fazer, ele veio salvar, ele veio perdoar os pecadores. Como ele mesmo disse, o médico, ele não cura os sãos. As pessoas sãos não precisam de cura, não precisam de remédio. Mas os que precisam de remédios são os doentes. E o Senhor cura. Terminamos então, tá? 9 também. Obrigado, meu Deus, por essa leitura. Obrigado, Senhor, por estar conosco e nos permitir que possamos ler a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Peço que o Senhor abençoe e proteja todos nós em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.